Me chamo Lauriane Alves, sou pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, campus Teresina Central. Vou trabalhar com vocês a disciplina Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola, com a carga horária de 60 horas. Na ementa temos a escola, o sistema educacional e a relação entre as diversas instâncias do poder público, o processo de construção da gestão democrática na escola e no sistema de ensino, seus instrumentos e elementos básicos, o financiamento da educação no Brasil e a gestão financeira da escola, o processo de construção do projeto político-pedagógico e a participação dos diversos segmentos escolares. Na unidade 1, veremos a educação brasileira, um panorama histórico da educação no Brasil. Por que gestão democrática nos sistemas e não apenas na escola? Porque a escola se encontra inserida em um sistema maior, que são as secretarias, as redes, sendo que este sistema influencia diretamente nas decisões tomadas na escola. Dessa forma, não podemos estudar a gestão democrática na escola desvinculada da gestão nos sistemas. A educação como direito. Atualmente, a gestão democrática da educação é um direito da sociedade e um dever do poder público. A partir da Constituição de 1988, a gestão democrática passou a ser uma meta a ser alcançada para a melhoria da qualidade da educação, permitindo a colaboração de todos na busca dessa qualidade. Antes da Constituição de 88, os gestores poderiam opinar pela gestão democrática, mas não havia legislação que orientasse para isso. Ficava a cargo da escola agir de forma democrática, o que muitas vezes não acontecia. Ainda na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, nos diz: a educação é direito de todos, é dever do Estado e da família, direito público subjetivo. Significa dizer que o ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos, obrigatório e gratuito, quando não oferecido pelo poder público, pode ser cobrado por qualquer pessoa ou grupo de pessoas, e a autoridade responsável pode responder por crime de responsabilidade. Se a educação é um direito de todos, como compreender que ela seja tratada como mercadoria? A qualidade da educação se altera por causa da lógica econômica. A qualidade da educação se altera a partir do momento em que vira mercadoria, que se compra e vende. Para Victor Henrique Paro, no livro Gestão Democrática da Escola Pública, a atitude de considerar a aula como produto vendável da educação, portanto como mercadoria, além de refletir uma concepção tradicional, bancária, de acordo com Paulo Freire, da educação escolar, tem a ver também com a tendência presente na sociedade capitalista de reduzir todas as relações sociais a relações comerciais de compra e venda. E isso influencia diretamente na educação, aquela direcionada aos interesses do capitalismo. Ainda para Henrique Paro, no ensino público, o não pagamento explícito pela mercadoria, a aula, supõe que seus usuários não têm o direito de contestar sua qualidade, o que muitas vezes acontece na escola pública. Os usuários, no caso os alunos e os pais, não se acham no direito de cobrar pela qualidade na educação. A função social da escola. Qual o sentido da existência da escola? Vocês já se perguntaram por isso? Por que a escola existe? Qual é a sua função? Qual é a sua missão? É preparar a mão de obra para o mercado? Apenas preparar o trabalhador, deixando de lado outras dimensões de formação do ser humano? Ou é reproduzir o conhecimento acumulado, a fim de que esse aluno aprenda, compreenda e reproduza esse conhecimento? Ou a escola tem a função de formar o cidadão, de formar para a cidadania? Nesse tópico, a formação do cidadão, ele abrange todas as dimensões, ou seja, a formação para exercer a cidadania de forma consciente, participando ativamente na sociedade em que ele se encontra inserido. A função social da escola.
A escola tem uma tripla função: político, pedagógica e econômica. Ao sistema e à escola cabe decidir a ordem e a importância de cada uma dessas funções. Se a escola tem a função econômica, se a principal função da escola é econômica, então ela vai preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. A função econômica direciona para a formação técnica e a transmissão dos conhecimentos. A função política direciona para a formação da cidadania. Quando falamos em formação política, função política da escola, não se refere à política partidária. Se refere à política de formação integral desse cidadão. Formação cultural, física, formação para o trabalho, formação crítica, enfim, a formação para que ele exerça a sua cidadania. Níveis e modalidades de ensino. De acordo com a LDB, são 2 os níveis de ensino: a educação básica e a educação superior. A educação básica inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental, que atualmente é obrigatório, dos 6 aos 14 anos, é de 9 anos. Isso porque o governo quis que esse aluno ficasse mais tempo na escola. Ou seja, com o ensino fundamental obrigatório a partir dos 6 anos de idade, o aluno vai ter mais tempo na escola. E a educação superior, que são as graduações, pós-graduação e extensão. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Essa finalidade está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vocês já se perguntaram se a escola de vocês cumpre essa finalidade? Fica a reflexão. Outras modalidades para a inclusão de todos na educação básica são educação de jovens e adultos, educação profissional, do campo, especial, educação indígena e de afrodescendentes. Na verdade, essas modalidades estão agregadas à educação básica e inclui aqueles grupos que ficaram excluídos da educação básica por algum motivo. Esses grupos que não tiveram acesso na idade adequada à educação básica. E como diz a LDB, que todos têm direito à educação, tanto a LDB quanto a Constituição diz que todos têm direito à educação e à educação de qualidade. Então, esses grupos não podem ficar de fora da educação. Como se dá a articulação entre o regime de colaboração, estados, município e governo federal? A articulação entre os estados, os municípios e o governo federal tem como objetivo o alcance dos objetivos educacionais. Então, os 3 se unem em busca de oferecer uma educação para todos. A União organizará o Sistema Federal de Ensino, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá a função redistributiva e supletiva junto aos estados, Distrito Federal e municípios, mediante assistência técnica e financeira. Por exemplo, podemos citar o Plano Nacional de Educação e o Fundeb. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Os desafios da educação básica. Ainda são muitos os desafios que a educação básica enfrenta no Brasil. Nós temos aqui dados do IBGE de 2000, possivelmente existam dados mais atualizados. São 14,6 milhões de pessoas analfabetas ainda no Brasil. Há uma concentração de analfabetos na área rural, em torno de 3 vezes mais do que na área urbana. Apenas 1/3 da população brasileira estudava em 2000.
Apenas 36,5% das crianças de 0 a 6 anos frequentavam a escola. Havia na época, e ainda há, uma defasagem idade-série. A população brasileira com mais de 10 anos tinha em média apenas 6,2 anos de estudo. Ou seja, são muitos os desafios que devem ser superados na educação básica. E o Plano Nacional de Educação, o Fundeb, tem esse objetivo. Como mudar esse quadro? O que fazer para mudar essa realidade? O governo colocou, e aqui nós temos nessa apostila, 4 políticas que podem melhorar a educação básica no Brasil. Quais são elas? Políticas de financiamento, políticas de universalização da educação básica com qualidade, políticas de valorização e formação dos profissionais da educação, políticas de gestão democrática. Quando falamos em política de financiamento, podemos citar o Plano Nacional de Educação, que atualmente está sendo discutido no Senado Federal, porque algumas metas ainda não foram fechadas. Também o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que tem como objetivo estruturar melhor as escolas, tem como objetivo oferecer um salário melhor aos profissionais da educação, e quando falamos isso não nos referimos apenas aos professores, mas todos aqueles que trabalham na escola. A política de universalização da educação básica inclui o acesso e permanência na educação básica, porque não basta que esse aluno esteja na escola, é preciso que ele permaneça, é preciso que esse aluno continue os seus estudos e que ele termine o ensino fundamental, que ele termine o ensino médio, porque não basta colocá-lo lá. É preciso que na escola tenha condições de que ele aprenda e de que ele permaneça. Política de valorização e formação dos profissionais da educação inclui aqui docentes e não docentes. Inclui também a formação desses profissionais, o salário desses profissionais. E políticas de gestão democrática. A política de gestão democrática é um processo que se constrói ao caminhar. Isso me reporta a uma passagem que tem no livro Alice no País das Maravilhas, onde Lewis Carroll nos diz: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se nós não temos princípios de gestão democrática, se nós não seguimos esses princípios, dificilmente nós vamos alcançar esse objetivo, que é da gestão democrática na escola, porque a gestão democrática ela se constrói no cotidiano da escola, e a comunidade ela tem que sentir segurança em participar da escola. O próprio Henrique Paro nos fala, ainda no livro Gestão Democrática da Escola Pública, que se a escola não participa da comunidade, por que irá a comunidade participar da escola? Isto deveria alertar-nos para a necessidade de a escola se aproximar da comunidade, procurando auscultar seus reais problemas e interesses. Portanto, o processo de gestão democrática na escola é uma meta a ser alcançada por todos. Todos nós temos responsabilidade em construir essa gestão democrática em busca de uma melhor qualidade da educação dos nossos filhos e da comunidade escolar. Nesse sentido, peço que todos façam uma reflexão sobre essas políticas, as políticas do governo, as políticas da sociedade, para que nós possamos contribuir da melhor forma possível na construção de uma educação de qualidade. Desejo a todos um bom estudo e muito obrigada pela atenção.